Natal de 2021, ainda sob os efeitos da pandemia do Covid-19. Perdoe-me, mas o volume do texto corresponde à visão condensada de tudo o que passamos neste 2021. Tendo chegado já há algum tempo à senioridade, percebi com alguma vetustez ao longo do tempo já vivido e experimentado a discernir sobre o que realmente vale a pena na vida. Creio que somente agora percebo com mais nitidez o que é realmente importante e aquilo que não é. Ansiamos por coisas sobre as quais não temos nenhum controle e não nos satisfazemos com as que estão ao nosso alcance. Precisamos parar de vez em quando e fazer um balanço, uma avaliação criteriosa, pensar pausada e profundamente e determinar em nosso íntimo, no âmago de nossa consciência, o que realmente tem valor e o que não o possui. Sopesar quais são os riscos que valem a pena e quais os que nos trarão problemas e sofrimentos. Mesmo os mais confusos e penosos aspectos da vida podem ser mais toleráveis quando se enxerga com clareza e se fazem opções. A ciência convencional tentou ridicularizar e suprimir os dados que dão suporte à não localidade em nossas experiências no mundo macro. Ela rotula esses fenômenos de paranormais e refuta a teoria da consciência com base quântica por meio de sofismas. Ativistas quânticos afirmam que é impossível compreender a física quântica sem introduzir a consciência no contexto. Porém, os materialistas citam outras maneiras plausíveis de eliminar paradoxos da física quântica sem introduzir a consciência como mais um item numa longa lista de soluções propostas. Nem se preocupam com o fato de que, sob o exame mais atento, todas essas outras soluções, aparentemente plausíveis, não são comprováveis, enquanto a solução com base na ciência já satisfez o critério da comprobabilidade. O que quero dizer é que a humanidade está em célere e profunda transição. Não há dúvida sobre isso. E também não há objeção de que a ciência está em transição. Mais uma vez, enxergamos certa unidade entre cultura e ciência. E talvez seja desse mundo e dessa ciência em transição que devemos procurar conhecê-la melhor e refletir. O conhecimento dos problemas fundamentais e globais requer a reconexão dos conhecimentos separados, divididos, compartimentalizados, dispersos. Acontece que nosso ensino nos orienta a separar os conhecimentos e não ligá-los. Ainda assim, precisamos de um conhecimento que saiba unir. Por isso é que, ao longo de 30 anos de trabalho, afirma Edgar Morin, elaborei, a partir dos conceitos já formulados, porém subutilizados e subestimados, quando não ignorados, um método para articular os saberes uns aos outros e torná-los complementares. O método pretende apreender a complexidade, não a completude, pois estamos condenados à incompletude. O conhecimento complexo não pode, no seu seio, eliminar a incerteza, a insuficiência, o inacabado dos nossos conhecimentos. Estamos numa sociedade de expansão do conhecimento, mas também de regressão do conhecimento. A expansão do conhecimento é tão irresistível quanto a expansão do universo. O espírito humano não tem capacidade de captar, abarcar, organizar sua crescente imensidão. Se, por meio de enciclopédias eletrônicas, Google, internet de última geração, Big Data, pode acumulá-los, e se pode ou poderia algoritmizar alguns deles, não tem como abarcar o todo em célere expansão. Talvez assistamos à emergência de um mundo que digitalização, a desmaterialização e a robotização em excesso sejam dominantes. Um mundo no qual nos reuniremos cada vez mais por meio de videoconferências
Evitaremos ao máximo os encontros públicos e, de preferência, faremos compras sem necessidade de contato com outros humanos. As consequências de uma evolução dessa ordem podem ser ao mesmo tempo calamitosas e benéficas. Uma redução substancial do consumo em massa prolongaria indefinidamente a recessão econômica seguinte à pandemia, deixando dezenas de milhões de trabalhadores sem emprego. Por outro lado, provavelmente reduziria a poluição atmosférica e o desperdício de recursos naturais, melhorando o horizonte futuro do planeta. Mudanças significativas podem igualmente ocorrer na maneira como as sociedades humanas são governadas. A pandemia atual representa, de alguma forma, um stress test para todos os países do planeta. Como nos precaver se no futuro, quando tivermos que enfrentar outras ameaças mortais causadas por conflitos armados, atentados químicos em massa, acidentes nucleares ou catástrofes climáticas? Que mudanças teremos que operar em nosso comportamento, em nossos hábitos ou nas relações com os nossos congêneres, próximos ou distantes? O mundo que emergirá da crise atual só existe, por ora, em estado embrionário e seria presunçoso tentar descrevê-lo hoje, mas alguns contornos já se esboçam. É provável, por exemplo, que os hábitos criados ao longo de meses de confinamento e distanciamento social não se percam totalmente nos tempos que virão. Seja porque descobriremos neles vantagens que não cogitávamos, seja porque o medo de uma nova pandemia estimulará em nós o dom da prudência. Novas normas podem se instaurar, mudando para muitos a maneira de trabalhar, de comer, de se cuidar ou de se distrair, o jeito de encontrar os outros e cumprimentá-los, os meios para se locomover ou para não precisar se locomover muito. Como terminará este martírio? Um dos desafios mais traumáticos de sua história. Quem entre nós será vítima? Quem sairá ileso? Que países, que instituições, que doutrinas, que valores sairão fragilizados ou fortalecidos? O ser humano, dito superevoluído, vivendo sob uma intensa tecnologia de transformação neste século, não soube construir, nem saberá, talvez, reconstruir um mundo saudável para viver, senão através de um grande sacrifício que envolva todas as nações e governos. E assim todos nós, mais depressa do que imaginávamos, estamos sofrendo as consequências da insensatez humana, consequência do progresso tecnológico. Tomando consciência da insalubridade ambiental vigente no mundo atual, sabemos o quanto se tornam necessárias, urgentes e inadiáveis providências, que não sendo exatamente saneadoras de tal condição, seriam ao menos profiláticas ou adaptativas, ou seja, que tornariam possível ao ser humano subsistir de maneira mais condigna à sua condição de ser inteligente. Contudo, apesar da nitidez com que os fatos se apresentam e nos ameaçam, quase nenhuma providência realmente consequência é tomada em termos práticos. A proliferação dos efeitos maléficos das emissões descontroladas de radiofrequência contínua, e agora ampliada com 5G, continua e tende a aumentar exponencialmente. Teremos que esperar para avaliar todas as consequências do que estamos sofrendo. Mas já se pode dizer, sem medo de errar, que os eventos dos anos 2020, 2021 não serão esquecidos tão cedo. Falaremos por muito tempo ainda de um antes de 2020 e de um depois de 2020. E o futuro do planeta será profundamente remodelado de forma perene. Uma das principais características da pandemia causada pelo Covid-19, hoje, melhor denominado seria N+1, dada suas múltiplas versões. Na verdade, porque ela se impõe para além dos aspectos médicos, científicos e sanitários, um desfecho maior à maneira como cada país é governado
e as relações entre os diversos componentes da humanidade. O mundo não vai mudar magicamente a partir deste ano, após a esperada superação pela vacinação em massa do Covid-19, que ceifou a vida de milhares de pessoas em todos os países nessa nefasta pandemia. Mas será outro, e certamente, para quem quiser ver, as coisas estarão mais visíveis. Uma mudança tão importante e impactante na forma de vida, e com um perigo se expandindo pelo ar, pode trazer à tona muitas coisas que estavam apaziguadas. Velhos e novos sintomas se tornam mais agudos. Antigos afetos ou desafetos que pensávamos dominados acordam de seus porões e vêm nos assustar. O primeiro que pulsa é o medo que neste momento é real. Não que todos os medos não sejam reais. Sim, para aquele que sente, mesmo num rompante paranoide mais constituído, em que seres imaginários estão todos prontos a nos encarar e nos perseguir, o nosso pânico será absolutamente real. Nesse momento, em todo o planeta, as coisas ficaram mais agudas para cada um, mas também no coletivo. Os pactos sociais se desequilibram, tanto no interior das casas quanto no calor das ruas. Aumento do consumo de álcool, de violência doméstica, consumo de todos os tipos de drogas, imagens, mercadorias. Manifestações ocupam as ruas e rompem a quarentena. A violência emerge mais claramente e conflitos vêm à tona. Conflitos raciais se reiniciam e ameaçam a sociedade, classes sociais, ricos e pobres, homens e mulheres. Todos somos iguais? A quarentena mostra que isso não é verdade. As formas de viver, de adoecer e de morrer mostram que isso está longe de ser verdade. E o que mais nos assusta é a incapacidade total de alguns chefes de Estado em conduzir uma crise dessa envergadura, tornando-se personagens de uma ópera bufa, totalmente incapaz de iniciativas de bom senso. No Brasil, além de todas essas questões, temos ainda formas arcaicas de fazer política, seja ligada à saúde, educação, economia e outras áreas vitais. Como não escutar esse caos que parece eclodir em revelação? Essa experiência que nos é comum parece funcionar como uma lupa da alma, magnificando os eventos e nos deixando ver aquilo que estava oculto ou que tentava se expressar, mas empurrávamos novamente para debaixo do tapete do recalque. Lupa sobre aquilo que acontece conosco, tanto como sujeito individual quanto como sujeito coletivo, em esferas que conversam com níveis crescentes de complexidade. A nossa casa, a nossa cidade, o país, o planeta. O primeiro dia do ano é o início de um novo tempo para cada um de nós e para toda a humanidade, que nesta transição do tempo e da pandemia sobreviveu às ameaças de um vírus facínora que ceifou muitas vidas. Com as bênçãos do Criador, renovemos nossas crenças, esperanças e expectativas de vida. Com a proposta de harmonia com a família, com nossos ciclos de amizades, com a natureza, com os nossos semelhantes, com nossa oposição ao conceito de acumulação perpétua, com os nossos regressos a valores no uso de ações construtivas livres de preconceitos, abrindo as portas para a formulação de visões alternativas de vida. Feliz Natal e um ano novo de energias renovadas e novas expectativas. Nos reencontraremos no início do ano de 2022. Esperamos todos vocês aqui no nosso